أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na última aula falamos sobre as sunas normais da oração e na próxima aula falaremos sobre os mandubat, as sunas mais fraquinhas da oração. No entanto, entre esses dois temas que estão relacionados entre si, o nosso autor Ibn Asher ele situa duas linhas nas quais ele fala sobre oração de viagem. Então, embora sejam só duas linhas, esse é um assunto complexo e importante, nós vamos dedicar a ele esta aula agora, tá? Então, nas linhas 122 e 123, ele fala o seguinte: quem viaja 4 buruds, ou seja, 77,3 quilômetros, pode encurtar as orações do Dhuhr, do Asr e do Isha até sua volta, desde quando deixa para trás o local em que terminam os edifícios do lugar onde mora, até aproximar-se de novo daquele lugar. Quem reside num certo local por 4 dias deve completar as orações com seu número normal de raka'at. Então veja, ele dá aqui apenas algumas informações bastante incompletas sobre a oração de viagem, mas a gente vai tentar falar de forma ordenada sobre esse tema. Tá? Em primeiro lugar, para que se possa fazer oração de viagem, para que se possa pensar em fazer oração de viagem, a pessoa tem que percorrer uma distância mínima. Essa distância mínima é de 77,3 quilômetros. Tá? Então ela tem que marcar aí a distância que ela vai percorrer na sua viagem para ver se ela tem o direito ou não de fazer a oração de viagem. Tá? São 4 buruds. Um burud são 12 milhas, 48 milhas, 77,3 quilômetros. Tá? O segundo ponto, para que ela saiba se possa fazer a oração, se pode fazer a oração de viagem ou não, é o seguinte, é essa questão dos 4 dias. Né? Essa questão é a seguinte: na escola Melik, todo mundo que fica mais de 4 dias num determinado local é considerado residente e não viajante. Tá? E quando a gente fala 4 dias aqui, a gente está falando um período de 20 orações, são 5 orações por dia. 4 dias, 20 orações. Se a pessoa vai ficar até 19 orações, tá? Ela se considera viajante. Tá? De 20 orações para frente, ela se considera residente. Então, quando uma pessoa viaja a uma distância superior a 77,3 quilômetros, a próxima questão que ela tem que pensar é o seguinte: a intenção dela, o que conta aí nessa questão dos 4 dias, não é quantos dias ela efetivamente fica, mas a intenção que ela tem ao chegar naquele local. Se ao chegar no local para onde ela viajou, ela tiver a intenção de ficar menos do que 4 dias, então aí ela vai poder rezar como viajante durante todo esse tempo. Se, porém, ela chegar no local e já tiver a intenção de ficar mais de 4 dias, daí ela, desde o começo, começa rezando como residente, ou seja, rezando as orações normalmente como rezava em sua casa, em sua cidade, no local onde mora. Tá? Então, essa questão de oração de viagem vale, primeiro, para quem vai viajar mais de 77,3 quilômetros, e segundo, então essa questão da oração de viagem vale para quem, primeiro, viaja mais de 77,3 quilômetros, e segundo, para quem tem a intenção de ficar menos de 4 dias no lugar para onde viajou. Pois bem, quanto a essa questão da intenção, é o seguinte: a pessoa tem a intenção de ficar menos do que 4 dias. Pois bem, o que acontece se ela acaba ficando mais do que 4 dias? Se acontece algo no meio do caminho, ela muda de intenção e vai ficar mais do que 4 dias. Bom, a partir do momento em que ela fez a intenção de ficar mais do que 4 dias, ela passa, ou melhor, volta a rezar normalmente, como rezava na sua casa. Tá? E pode acontecer também, por exemplo, de uma pessoa ter a intenção de ficar mais do que 4 dias, tá? E, portanto, começa a rezar normalmente,
No entanto, antes que se completem esses 4 dias, daí ela muda de intenção, ela muda de intenção para ficar menos do que 4 dias no total, aí ela pode passar a rezar a oração do viajante, tá bom, gente? E isso aí é o seguinte também, outra coisa muito importante é o seguinte, quando a gente fala aqui assim de ficar, é ficar no mesmo lugar. Então vamos dizer, digamos assim, um exemplo, tá? Que você vai fazer uma viagem, que você está, por exemplo, em São Paulo, daí você vai parar primeiro em, sei lá, São José do Rio Preto. De lá você vai para Barretos, de lá você vai para não sei aonde, tá? Então você vai assim, vai de cidade em cidade. O que conta, gente, não é quanto tempo você vai ficar longe da tua casa, no caso de São Paulo, né? Mas quanto você vai ficar em cada lugar. Então, se você vai fazer uma viagem com escalas, por mais que a viagem inteira vá ter mais do que 4 dias, vai ter, por exemplo, 20 dias, não sei, se num determinado lugar você vai ficar menos do que 4 dias, naquele lugar você pode rezar a oração de viajante, tá? De maneira que, se a pessoa vai passando de cidade em cidade, digamos, para... de maneira que, se a pessoa vai passando de cidade em cidade e vai ficar menos do que 4 dias em cada uma delas ela vai poder rezar a oração de viajante. Outra coisa, por exemplo, você vai para outra cidade, tá? E daí você, daquela cidade, depois de 3 dias, você tem a intenção de ir para outra cidade que fica a mais 77, não sei quantos quilômetros aí, tá? Daquela cidade. Daí é o seguinte, e depois voltar. Então é o seguinte, a sua intenção aí é ficar apenas 3 dias. Tá? Na primeira cidade e depois na outra, dependendo de quanto for, daí você vê quanto você vai ficar, se pode fazer ou não oração de viajante, tá? E mesmo que você vá voltar para aquela primeira cidade depois, tá bom, gente? Então, assim, o que vale é o quanto vai ficar em cada etapa uma vez que você sai de casa, né? Se você for ficar menos de 4 dias em qualquer um desses lugares, você já é considerado viajante, tá? E lembrando que depois, tá? Depois que você saiu da sua casa e você vai de uma cidade para outra, o que se conta aí para a oração de viajante não é, tá? A distância da primeira cidade para a segunda, mas a distância daquela cidade onde você está para a sua cidade, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, né? Se tiver algum problema, vocês façam, por favor, perguntas nos comentários, tá? Ou me mandem mensagem. Enfim. Então, primeiro, distância mínima. Segundo, intenção de ficar menos de 4 dias. Terceiro, ele vai falar aqui a partir de quando se pode encurtar as orações, né? Desde quando deixa para trás o local em que terminam os edifícios do lugar onde mora. Ou seja, você pode começar a encurtar as orações a partir do momento em que você deixa para trás os edifícios da sua cidade, tá? E existe aí uma questão, quando existe, vamos dizer, conurbação, quer dizer, são várias cidades, né, que estão todas unidas, mas por uma questão de facilidade a gente considera os edifícios da sua cidade, tá bom? Uma vez que você deixa eles para trás, como quer que você esteja viajando, seja de carro, de ônibus, de avião ou a pé, né, ou seja como for, a partir desse momento você pode encurtar as orações. Então, pois bem, vamos ver no que consiste exatamente esse encurtar as orações. Ele fala que encurtar as orações do Zuhr, do Asr e do Isha. Ou seja, são as orações de 4 rak'at. Encurtar significa que as orações de 4 rak'at podem ser feitas com 2 rak'at, né? Então é muito simples, né? Todas essas orações, basta você fazer 2 rak'at, o tashahhud, e se você quiser depois a Salatul Ibrahimiyya, e daí acabou, você fala o seu Assalamu Alaikum e acabou a oração. Então encurtar a oração é reduzi-las de 4 para 2 rak'ats. A oração do Subh, que já tem 2 rak'ats, não é reduzida. E a oração do Maghrib, que tem 3, também não é reduzida, né, para completar um número ímpar de rak'ats obrigatória que a pessoa reza no dia, tá bom? Então, redução é só para Zuhr, Asr e Isha. Tá certo? Pois bem, então a pessoa que está viajando, né, para além dessa distância mínima e para ficar um tempo menor do que 4 dias num determinado lugar, essas 3 orações ela pode fazer com 2 rak'at no tempo de cada oração.
Durante o trajeto da viagem, além de encurtar, ela pode também juntar orações, tá? Quando se fala de juntar aqui, nós falamos especificamente de juntar o Zuhr e o Asr e juntar o Maghrib e o Isha, tá? Então, dependendo das condições da viagem, ela pode fazer o Asr logo depois do Zuhr no tempo do Zuhr, ou deixar para fazer o Zuhr logo antes do Asr no tempo do Asr. Da mesma maneira, ela pode fazer o Isha logo depois do Maghrib no tempo do Maghrib, ou ela pode deixar para fazer o Maghrib junto com o Isha logo antes do Isha no tempo do Isha, tá? Isso é o que se chama juntar, tá? E evidentemente que se caso se cumpram as outras normas, sim, ela pode também encurtar, tá bom? Então, encurtar é durante o tempo da viagem, né? Se for menos de 4 dias, e juntar durante o trajeto, tá? Durante o trajeto ela pode juntar. Lembrando aqui, isso aqui é uma coisa... Tem detalhes, tá? Sobre essa questão de oração de viagem. E eu encorajo vocês, a caso haja dúvidas, me deixarem perguntas, tá? Porque tem muitos detalhezinhos, talvez seja difícil a gente cobrir todos eles numa aula. Agora, quem tiver dúvida pode me perguntar. Mas só algumas outras coisas que eu quero dizer, que é o seguinte: se a pessoa viaja para um lugar, tá? Onde se aplica essa regra e ela pode encurtar as orações, só que daí ela vai rezar atrás de alguém, tá? Ela vai rezar como seguidor de alguém que mora naquele lugar. Veja bem, essa pessoa que mora naquele lugar vai fazer a oração do Zuhr, por exemplo, com 4 rak'ats. Daí é o seguinte: se esse viajante for rezar atrás de um residente, ele tem que seguir o residente, ou seja, nesse caso ele não pode encurtar, tá? Ele vai rezar com 4 rak'ats como residente, porque vocês vão se lembrar que uma das coisas obrigatórias na oração é você não falar o salam final antes do imam. Você tem que esperar o imam falar. Então, não pode acontecer de o imam rezar 4 rak'at e eu depois da segunda já falo assalamu alaikum, eu como seguidor depois da segunda já falo assalamu alaikum e termino a minha oração. Não, comecei a rezar atrás dele, eu tenho que rezar atrás dele até o fim. Então, se você quiser encurtar, tá? Quando você estiver viajando, você não reze atrás de um residente, tá bom? Uma outra hipótese que existe é você rezar junto com o residente, mas você liderar a oração. Se for assim, você pode sim rezar com 2 rak'at, terminar a sua oração, e o residente que está rezando, ou os residentes, né, que estão rezando atrás de você, eles vão continuar a oração deles, fazer mais 2 rak'at e terminar depois de você. Isso aí sim é válido, tá? Mas uma coisa que se diz na escola Melick é que quando você está viajando é altamente meritório você se aproveitar dessa concessão de encurtar a oração e fazer somente 2 rak'at em vez de 4. É tão meritório que é considerado mais meritório você rezar sozinho, tá? E encurtar do que você rezar atrás de um residente e fazer as 4. Tá? Lembrando que rezar atrás de um residente é rezar em congregação e que isso aí por si tem uma recompensa 27 vezes maior em regra do que você fazer a oração sozinho. Mas é considerado mais meritório ainda você fazer ela encurtada, tá? Porque isso aí é você se aproveitar de uma facilidade que Deus deu na oração e isso aí é considerado mais meritório do que as 27 vezes a mais de recompensa que você tem na congregação. Então é isso, gente. Falamos aqui de maneira sumária sobre essa questão da oração de viagem. Repetindo, encorajo vocês a me mandarem perguntas caso haja dúvida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.